Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero falar sobre acoplamento no código, mas é um acoplamento um pouquinho diferente, não é um acoplamento que está explícito. Você bate o olho e fala, caramba, esse código depende desse código, e se eu mexer aqui, vai acontecer alguma coisa ali, né? Eu estou dependendo de uma implementação de verdade, se eu quiser trocar a implementação, vai quebrar esse outro lado, ou eu dependo desse método público aqui, se eu trocar a assinatura desse método público, vai quebrar, eu dependo daquela API e tal, né? Esses, para mim, são acoplamentos que são fáceis de identificar e fáceis de resolver no sentido que exigem pouco pensamento, né? Você bate o olho, identifica, você já sabe em geral qual é a solução, é fácil de identificar, o que você pode pensar ali na hora é assim, caramba, pô, pra eu mexer nisso aqui agora vai dar um trabalho arretado, né? Mexo, não mexo, e por aí vai. Beleza, esse é um acoplamento que a gente entende, né? E a gente sabe dos possíveis efeitos danosos que podem acontecer. Mas tem um outro acoplamento que, na minha opinião, é um acoplamento mais difícil de identificar e mais perigoso, que eu chamo de acoplamento mental. Geralmente acontece, a minha observação, né? Quando eu falo geralmente, aqui nesse momento é completamente baseado na minha observação. Não fui olhar pesquisa, nem fui conversar com sei lá quantas pessoas do mercado para saber. Minha impressão, observando códigos na minha vida, que quando a pessoa que escreve a classe que tem um método que vai ser chamado, né, que tem ali a API, é a mesma pessoa que escreve o código que vai invocar a API, muitas vezes rola o deslize, pelo menos na minha opinião, de tomar uma decisão na implementação e fazer com que o ponto chamador magicamente saiba daquela decisão, né? Magicamente aonde? Só na cabeça da pessoa. Se liga nesse exemplo. Então aqui eu separei aqui uma versão que eu chamo de versão acoplamento mental, né? Então aqui na versão acoplamento mental tem duas classes, dado busca e busca, beleza? A busca faz uma busca contra Elasticsearch, aqui, né, um pedaço do código. Eu fiz umas alterações aqui, então recebe aqui os dados de busca e eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Dados de busca, me dá as meta-informações, aí esse método retorna uma string. Se essa string estiver presente, eu nem entendo do código lá do Elasticsearch, beleza? Mas eu quero fazer uma multi-match query passando aqui, ó, essas meta-informações. Aí tem um detalhe. Essas meta-informações precisam ser, uma string separada por espaços. Essa é o que precisa aqui no multi-match query. Então você passa uma string separado por espaços, que eu acho que ele aplica um OR ou algo do gênero, né, considerando aí a relevância. Então, agora bate o olho, por sinal, né, eu acho, né, tá aqui em cima, né? Aí, mas vamos fazer o seguinte aqui, né? Vamos fazer o seguinte, que acho que é interessante. Durante um tempo, finge que você não tá vendo aquele outro código. Finge que eu deixei ali, né? Não deveria ter deixado. Como que você sabe, como que a classe busca, dentro do método busca, beleza? Busca, né? Sabe que a string retornada pelo getMeta-informações está exatamente no formato necessário para passar para o multi-match query. Não dá para você saber. Não existe possibilidade de você saber. Porque se você olhar só para esse ponto do código, você não consegue descobrir isso daí, né? Ou seja, existe aqui, né, um acoplamento que eu chamo de mental, que é o método, quem codou o método getMeta-informações sabia onde o método ia ser chamado, e aí no ponto de chamada, chamou como se tudo tivesse de boa ali. Pode ser que fique, né? Pode ser que isso aqui viva, sei lá, 10 anos e nunca dê problema. Mas basta uma alteração singela no getMeta-informações que lascou com tudo. Beleza? Então, né? Aqui para mim entra uma decisão importante que é de responsabilidade mesmo, né? Que entra naquelas heurísticas que eu já comentei aqui, né? Que você vai treinando cada vez mais, se expondo a situações variadas de código e a sua cabeça
vai ficando cada vez mais antenada para descobrir até onde você deveria fazer uma lógica e onde você deveria, por exemplo, deixar aquela lógica parametrizável para separar os interesses aí. Beleza? E aqui quando eu falo de separar os interesses, só pra gente não fugir do meu ponto, eu não falo nem uma questão de quem vai mexer, quem não vai mexer e tal, né? É literalmente assim, como que o código do get meta informações sabe, essa é a pergunta que ele tem que responder. Como que ele sabe que tem que retornar o string separado por espaço? E como que o ponto que está chamando sabe que aqui esse método get meta informações retorna string separado por espaço? Não tem como. Poderia, obviamente, adicionar uma documentação, um javadoc no método, né? Para dar uma chance da pessoa ler. Poderia. Ajudaria ali, né? Um pouquinho e tal. Mas, ao mesmo tempo, causa um acoplamento entre duas partes do código que não necessariamente precisa existir, né? E acho que é sempre importante lembrar disso daí, né? Que esse código vai ficar aí. A gente vai trocar de sistemas, a gente vai trocar de empresa e tudo mais. E pensando em manutenibilidade, acho que essa é a decisão importante para ser tomada. Então eu vou mostrar agora a versão do código, né? Primeiro deixa eu voltar aqui, né? A classe aqui, né? Então aqui tinha a classe, ó. Se essa lista tem pelo menos um item, eu quero pegar e fazer join por espaço aqui, né? E aí, gente, não tem como mesmo, né? Não tem como essa decisão de fazer o join pelo espaço ter sido tomada, a não ser que a implementação desse método soubesse que essa string ia ser utilizada, né, em outro lugar. Acoplou. Beleza? Acoplou aí, né? E aí você tem que, na minha opinião, a gente pode, né, deixar tudo funcionando de boa sem gerar esse acoplamento mental que é difícil de manter ali no futuro, né? Então aqui, ó, tem a versão sem acoplamento mental. Então depois de discutir tudo mais, a gente pode pegar aqui, né, o dados busca, podia ter mantido o nome do método get ou algo do gênero, enfim. Mas falar assim, olha, eu quero fazer join das meta informações que tem aí nessa busca por espaço. Então eu chamo o método join por espaço. E aí, acho que entra de novo, né, esse reconhecimento de padrão e de executar a sua lógica até o limite que ela deveria ser executada. Então, por exemplo, eu quero fazer o join. Então tá bom, né? Então eu tenho que operar sobre o estado da minha classe. Então eu faço esse if em cima do estado aqui, né? Depois eu uso esse estado para fazer o join. Só que agora o join, quem define é quem chama. E agora eu posso usar, né, essa classe, esses dados de busca aí. Esses dados de busca pode retornar as meta-informações juntas da maneira que o ponto de invocação decidir. Ou seja, é uma alteração simples, mas que deixa tudo mais explícito no seu código. E aí, né, uma das coisas que particularmente para mim são importantes quando a gente pensa em fazer código para facilitar a manutenção dele, a evolução dele no futuro, é que a sua API, ela deve deixar muito claro os caminhos que podem ser seguidos ali. Então, sempre quando você... Acho que essa é uma pergunta boa, né? Quando você estiver fazendo uma chamada de método e estiver utilizando o retorno, pensa assim, como que eu sei que esse retorno veio desse jeito? E aí, isso fica mais forte quando você usa tipos que são padrões da linguagem, né? Que quando você usa uma string, calma aí, que eu preciso carregar meu computador, senão ele vai descarregar. Quando você usa uma string no Java, a semântica da string é um monte de caractere. É isso que é a semântica da string. Mas geralmente quando a gente usa esses tipos que são padrões da linguagem, né, que pensando na linguagem Java, pouco importa se é um tipo primitivo ou se é um tipo complexo aí, né, uma classe que é padrão da linguagem. Então geralmente a gente usa uma string com alguma semântica para aquele determinado contexto, né? Então aqui, por exemplo, nesse método aqui, join meta informações, é esperado que a string seja um delimitador. Então, percebe que o nome da variável aqui, né, ganha importância, porque ela dá sentido para aquele tipo que está sendo utilizado. Então, em geral, quando você pegar códigos que você faz uma chamada de método e que retorna, por exemplo, uma string,
e aqui o ponto que chamou opera sobre aquela string, assumindo que ela está separada por espaço, por vírgula, por ponto e vírgula, ou algo do gênero, aí é onde você deve se perguntar, né? Retornou? Acho que essa talvez seja as variáveis para compor o padrão. Retornou um tipo que é padrão da linguagem. E o código que chamou esse método que retornou esse tipo está operando sob uma premissa que aquele valor está separado por alguma coisa. Eu já dou exemplo de casas decimais e tal. Você fala assim, como que eu sei que está separado por espaço? E aí a resposta geralmente vai cair. Eu não sei. Eu preciso olhar o método para entender. Mesma coisa vale, imagina que você chama um método que retorna Big Decimal. E aí esse método retorna um Big Decimal. E aí no ponto de chamada, você precisa mostrar esse Big Decimal, sei lá, com 2 casas decimais. E aí retorna o Big Decimal e você já usa o Big Decimal. Porque você fala assim, não, tá com 2 casas decimais. Como tá com 2 casas decimais? Como você sabe disso? Então, esse acoplamento, né, que é esse acoplamento mental, geralmente aparece com esses tipos que são padrões ali da linguagem e nessas situações onde você usa o tipo em função de uma premissa ali, você assume determinada coisa sobre a organização do dado dentro daquele tipo padrão que não daria para você assumir. Não faria sentido. Aqui já não, ó. Aqui é um método que retorna uma string delimitada pelo caractere. Acabou você assumir coisas. Tá declarado. Agora, ou uma outra solução que eu não faria era o método retornar a lista de strings e o nome do método fosse getMetaInformações. Beleza, eu tô com a lista. Tô com esse tipo que é padrão da linguagem, mas é um tipo um pouco mais ainda, né, um pouco mais complexo ali, né, já tem um pouco mais de sabedoria. Você tem uma lista de coisas e aí você pode trabalha naquela lista como você quiser. Né? Eu de fato não retornaria a lista direto nesse caso, porque eu tenho essa tendência como padrão de código de concentrar as operações sobre o estado da classe dentro da própria classe ali. Beleza? Quando essas situações vão aparecendo no código. Mas bom, basicamente era isso, para tristeza de Anish, aqui, né, que é sócio aqui no DF Eficiente. Meu vídeo passou de 10 minutos de novo, beleza? Mas era isso que eu tinha pra falar. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em falar pra você, em conversar com você, em responder pra você. Tá bom? Era isso.